Senta que lá vem história, das vozes que o mercado ouve. Olá, eu sou Eri Carneiro, fundador da Gombo, a casa das vozes que o mercado ouve. E estamos aqui diretamente do HSM+, que comemora 25 anos nesta edição. E olha, mais um episódio, mais uma conversa, mais uma voz que o mercado ouve. E eu estou aqui hoje com Flavinho Santos. Flavinho, bem-vindo! Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Olha, vou te contar uma coisa, viu? Que felicidade de ter aqui. Flavinho, deixa eu te dar um spoiler do que é essa conversa aqui. Ela é rápida, curta e objetiva. Perfeito. Então é pergunta que entra rasgando e resolve tudo de uma vez só. Ô Flavinho, eu vou te perguntar uma polêmica. A influência está em crise? Se tivesse em crise, a gente não passava no mínimo 12 horas por dia acompanhando rede social. Né? Todo mundo tem essa mania de falar que influenciador está saturado, mas ninguém sai das redes sociais. Vocês precisam dos influenciadores produzindo conteúdo para vocês se entreterem nas redes sociais. Então não tem crise, tem hype. Não tem crise, tem hype. Olha, pode virar uma boa tagline para alguma coisa, viu? É verdade, não tem crise, tem hype. Uma palestra. A influência está saturada? Não tem crise, tem hype. Olha, aí, ó. Porra, Já saiu com o negócio, tá? Achamos uma editoria e um tema de palestra. Vamos aí. lá, é assim. Agora, ô Flavinho, assim, brincadeiras à parte, que eu fico dizendo que essa é uma pergunta capciosa. Assim, o trabalho de vocês na M-Field, eu acho que tem uma coisa que é muito diferente dos demais players do mercado, porque vocês têm uma forma de olhar para o creator, não como uma mídia, mas como uma pessoa que vai passar uma mensagem. Como é que a gente consegue colocar isso dentro, ou a influência da forma como vocês trabalham, num plano de negócio de uma marca para que ela possa utilizar esses creators? Cara, mas esse é um bom ponto, porque assim, eu sempre entendi influenciador como meio e não como mídia. Mídia é a comunidade, mídia é a plataforma, mídia é o canal. Né? O influenciador, de fato, ele é um personagem. E quando a gente conseguiu mostrar isso para a marca, tem uma analogia que eu faço, Eri, que é igual o autor de novelas. Ele primeiro escreve o roteiro e depois ele escolhe os personagens, os atores que vão contar aquela história. Influência é a mesma coisa, só que da vida real, novela da vida real. A gente precisa de fato entender a dor da marca, qual que é o objetivo de história, de narrativa que ela quer contar, para depois escolher o influenciador. E quando a gente virou essa chavinha para o cliente, parece que desbloqueou um mundo na cabeça dos anunciantes que eles falam, cara, é isso. A gente não está comprando espaço, a gente não está comprando programática, a gente não está comprando mensagem, a gente está comprando história, a gente está comprando jornada, a gente está comprando comunidade e a gente precisa de influenciador narrando esse storytelling. Então, assim, parece besta, cara, mas de fato se tornou um grande ativo, um grande asset da M-Field. E as marcas viram muito valor nesse formato de atuar dentro da Creator Economy. Tá já no ano de 2026 e a M-Field fez um lançamento de um estudo e eu queria entender aí como é que vocês entendem que esse estudo vai reverberar aí no mercado. Cara, a gente ficamos 3 meses fazendo uma pesquisa, o mapa da influência. Quando esse resultado saiu, diretamente a gente conseguiu entender que muitas coisas óbvias precisavam ser ditas. Né? O que está ali não é reinvenção da rota, mas é uma certificação do que o nosso racional estava no caminho certo. A gente conseguiu entender que 2026 é o ano da autenticidade. As pessoas estão cansadas de conteúdos muito bem produzidos, plásticos demais, que mostram o mundo perfeito, glamorização. A gente quer vida real. A gente se conecta e a gente se identifica com vida real. E os influenciadores precisam dar um pouco passo para trás. A gente gritou muito esses últimos anos de profissionalização, de produzir conteúdos longos, bem feitos, e talvez as pessoas entenderam um pouco errado isso. Talvez se maquiou muito uma vida, se maquiou muito as publicidades e deixou aquela originalidade, a parte orgânica, que é a graça da influência, num segundo plano. Então a gente conseguiu várias constatações dentro desse mapa de influência. Primeiro, ano de autenticidade. Segundo, a força e o poder de micronicho. Comunidade, audiências pequenas geram muito engajamento. Né? E não é que a gente está indo contra big names, audiências que geram muitas métricas de vaidade.
mas cada vez a gente se comunicar com micronicho, porque isso tem um poder de conversão enorme. E a pesquisa veio para validar um pouco de tudo isso, que talvez a gente já sabia, mas quando a gente escutou 115 profissionais e a gente ouviu da boca deles, a gente falou, cara, é isso. É hora de dar um passo para trás, é hora da gente produzir conteúdo original, é hora da gente trazer verdade, gerar aproximação, que é isso que vende. E o vender é mais do que comprar produto, né? É isso que engaja. Sim. Eu gosto muito quando você fala isso, porque para mim, esse ano a gente já está em 2026, tem uma. Eu tava, eu faço traqueamento de muitas coisas, inclusive de relatórios, e aí em um dos relatórios apareceu um termo em inglês que é chamado unsheetification, que é desmerdização, se a gente for traduzir para um bom português. Espero que você não esteja nos escutando ou nos vendo na hora do almoço, ou do jantar, ou do café da manhã, mas que como é que eu vou dizer assim, é justamente uma uma forma que criadores e marcas vão precisar entender de fato como é que a gente coloca essa coisa mais orgânica, né? Real, ou que faça sentido no dia a dia da gente, enquanto todo mundo, o Brasil, a gente passa entre 7 e 8 horas por, né, reforçando. Muito tempo conectado. O Brasil só perde para as Filipinas em tempo de conexão. A gente fica 7, 8 horas. E aí é uma coisa muito louca que a gente tem uma produção excessiva de conteúdo, que a internet, a inteligência artificial, ó, ajudando a acabar com tudo, enquanto que a gente consome, de acordo com a eMarketer, 32 gigas de conteúdo por dia. 32 gigas. Só que o consumo de conteúdo aumentou apenas entre 1 a 2%. Ou seja, não tem espaço. E aí, como é que a gente disputa a atenção das pessoas? Que talvez é a próxima grande guerra, né? A economia da atenção. É verdade, assim, isso é muito importante. Isso é spoiler, né? Isso é spoiler. Pensa bem, Eri, cara, o YouTube produz 50 horas de conteúdo por minuto. Pessoas produzindo horas de conteúdo. De fato, nesse lugar pode ter saturação, mas a internet vive de conteúdo. Sim. Né? Sem conteúdo, a internet acaba. E a gente precisa consumir conteúdo nas mais diversas formas: texto, vídeo, imagem, enfim, todas as possibilidades. Eu acho que a gente cai num lugar, pensando em futuro, de que, cara, a gente vai ter que ser um pouco mais curador de conteúdo. Eu acho que também tem uma responsabilidade de quem está consumindo, né? No meu livro eu falo, isso tem uma expressão que todo mundo é prosumer, todo mundo é produtor e consumidor de conteúdo, né? Hoje em dia tem mais consumidores do que produtores, mas a curva do produtor está crescendo. E nessa a gente recebe muito conteúdo. Mas eu acho que a graça disso, cara, é a gente entender que tem conteúdo para todo mundo, né? Tem conteúdo para o cara que gosta de pneu de Harley Davidson. Talvez não vai te interessar. Ah, tá saturado? Não. Esse micronicho consome esse conteúdo. Então, assim, num lugar dessa avalanche de conteúdo que a gente vive, eu não vejo que esse cenário vai mudar. Eu vejo que a gente passa a ter uma responsabilidade conjunta de curar esse conteúdo, de entender o que a gente quer escolher, de entender o canal que a gente quer absorver. E nunca na história da humanidade digital a gente teve tanta posse de saber ou poder escolher o que a gente quer consumir. Né? Então a gente dá um clique e muda de canal, a gente dá um search e a gente pesquisa um assunto que a gente quer. Diferente da época de rádio, TV, jornal e tudo mais, que a gente tinha que ler o que estava ali. Hoje em dia não, a gente tem que correr atrás da informação. Então assim, eu não vejo lugar de saturação, eu vejo um lugar de uma corresponsabilidade de quem é consumidor de conteúdo também tem que saber curar esse conteúdo, porque a tendência é que a gente aumente o volume de conteúdo, né? Aumente o volume de produtor de conteúdo. Pensa bem, no Brasil tem mais influenciador do que dentista. E tem dentista pra caramba. E tem dentista pra caramba. E olha que o Brasil é um dos países que mais tem dentista no mundo. Então pensa bem, tem muito influenciador aqui e a tendência é que isso seja a profissão do futuro. Né? Assim, né? Quando eu digo futuro, é que a gente vai se reinventar nessa profissão, porque acaba já sendo a profissão do presente também. Né? Sim. O Flavinho, assim, eu acho que quando a gente pensa nesse mercado de influência, eu vou tentar fazer um recap aqui da nossa conversa para a gente já meio que se encaminhar para. Você se considera um influenciador? Eu sou influenciador. Eu sou influenciador. Certo. Tanto no off quanto no on. E no off, como se fosse um influenciador
Vamos tentar achar uma nomenclatura aqui, um influenciador que analógico. É um influenciador. Talvez fosse, talvez seja um influenciador analógico. E eu acho que. Como é que eu vou dizer assim? Eu acho que eu tenho mais poder de influência no off do que no on nas redes sociais, assim. Eu acho que. Eu sei que de alguma forma eu tenho, mas eu acho que no off eu consigo influenciar mais coisas do que nas redes sociais ali. Mas eu acho que é o poder da fala, né? Assim, É, talvez sim. Vocês estão vendo que ele tá me colocando aqui agora, ele tá me entrevistando, né? O que é que você me pergunta? O que é que você quer me perguntar mesmo, Flávio? não, mas eu gosto muito de saber esse olhar das pessoas que as pessoas demoram a se aceitar como influenciadoras, né? Você Assim, é, né? cara, eu acho que eu sou um entusiasta e um formador de opinião. Mas eu acho que eu costumo falar sempre, e aí eu acho que até um papo cabeça, a gente já teve outro, mas para deixar registrado, é que a gente está vivendo um momento que as pessoas precisam confiar na gente. As pessoas fazem negócios porque confiam na gente. Então, fazer negócio no mundo, tipo, a partir de rede social e etc., é uma coisa que quando você chega no off, se aquilo não se sustenta, Sim. o negócio não vai para frente. Então, a minha missão hoje, a minha batalha é muito mais ampliar a minha influência Perfeito. no online. Eu acho que sai no xixi, desculpa a expressão. Ela vai sair de alguma forma. Sim. Então, o desafio e vamos dizer assim, meu objetivo é consolidar cada vez mais essa. E isso é muito bom, cara. Assim, talvez é um influenciador do futuro, ou que talvez vá chegar no futuro, né? O que eu mais encontro, Eri, são esses influenciadores com milhões de seguidores que na hora que desliga a câmera o cara não sabe conversar. Ele não olha no olho. Não olha no olho. Ele tem um super poder quando dá o play, né? E eu acho que nesse lugar essa pessoa tem uma carreira com um prazo de validade. As pessoas que viveram um cenário contrário, que já eram formadoras de opinião no offline ou influenciador analógico, que conseguiram fazer essa conversão, têm uma carreira muito mais próspera, porque ela consegue migrar pelos dois lugares. Mas também a gente entende, a gente precisa entender que tem muito influenciador que nasceu no ativo digital, né? Vive dentro de um quarto, em frente à câmera, dando play, ele não sabe se relacionar, ele não sabe conviver em comunidade, ele tem força no digital, ele tem um superpoder no digital. Mas eu acredito muito nessa influência offline. Você é um excelente influenciador do offline, um excelente consultor, um excelente terapeuta. Enfim, de fato, você é uma pessoa que inspira pessoas. Isso é um dom. Muito obrigado. E a gente, parando essa rasgação de seda aqui, Flavinho, a última pergunta que a gente está fazendo aqui no nosso podcast é o seguinte: para você, o que é ser uma voz que o mercado ouve? Para mim, é ter pessoas que queiram te ouvir. Parece básico, cara, isso aqui, mas tem muita gente que tem muita coisa para falar que ninguém quer ouvir, sabe assim? Então, quando você quer ser uma voz ou você se sente uma voz que o mercado quer ouvir, é quando você entende que tem uma comunidade disposta a te escutar, né? Porque mais do que a gente ter a falar, a gente tem que ter pessoas dispostas a escutar. E é isso que a comunidade precisa, porque é aí que começa o diálogo, né? Porque falar sozinho não faz sentido, ouvir sozinho não faz sentido, a gente precisa de uma troca bilateral. Então, no momento que eu entendo que tem pessoas interessadas no meu conteúdo, interessadas em ler meu livro, interessadas em escutar minha palestra, eu entendo que eu consigo ser uma voz que talvez tenha algo para agregar para o mercado. Perfeitamente. Olha, esse foi mais um Combo Podcast, o podcast da Casa das Vozes que o mercado ouve. E Flávio, onde é que as pessoas te encontram? Olha, Instagram Flavinho Santos, LinkedIn Flávio Santos, tá lá, respondo, me adiciona, comenta, vamos trocar, vamos curtir. Divo acessível. Sou acessível. Prazer estar aqui com você. Obrigado, viu, Flavinho? Gente, até o próximo episódio e obrigado por estar com a gente, tá? Das vozes que o mercado ouve.